É com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã. Vai fazer quase um ano, né? Que eu não subo aqui. Mas o Senhor é aquele que me sustentou até aqui. O Senhor é aquele que nos sustenta. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Então, toda a honra e toda a glória é para Ele nessa manhã. Então, eu queria falar rapidamente aqui desse ano, né? Essa palavra profética que nós recebemos sobre o ano de Kairos. É uma palavra poderosa. Uma palavra que a igreja tem que ter essa convicção e um foco até dia 31 de dezembro às 23h59. Porque para Deus nada é impossível. O que nós achamos que pode durar um ano para acontecer, para Ele em 1 minuto, em 1 segundo, Ele faz. Então é essa direção para nós esse ano. E isso que nós temos que manter o foco. Porque nós temos uma direção. E nós andamos pela palavra. É isso que o Senhor está falando conosco o mês inteiro de janeiro. É romper as barreiras, é andar pela palavra. É não desistir, é permanecer, é continuar. Então nós temos que estar atento àquilo que Deus está fazendo para não perdermos o tempo de Deus, o Kairos. Então, para nós, igreja, é estar atento, é querer viver essa palavra. Não basta só Deus lançar e você se manter do mesmo jeito. É você querer, eu quero. Por mais que o Espírito Santo que te trouxe aqui, você veio porque você quis, você decidiu. É da mesma forma na palavra que nós recebemos para esse ano. Só que nós já estamos aí no último domingo de janeiro, e o início do ano para o mundo é uma situação esmagadora. É uma situação que as necessidades aparecem como imediatas. E aí, se passaram 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, do que Deus falou que esse ano é o ano de Kairos, o ano do tempo dele nessa terra, é o céu na terra. Só que em 3 semanas nós vamos, poxa, não aconteceu ainda. Nossa Deus, eu preciso tanto disso, eu queria tanto. E aí a fé já começa a dar uma bambeada, e o semblante já começa a cair. Mas houve uma palavra, houve uma liberação. A diferença é que onde nós estamos focados? Quando Deus falou, ou na minha necessidade? E isso é onde o inimigo tem trabalhado em muitas vidas, em muitos cristãos, que conhecem a verdade, que conhecem a palavra, que receberam a direção, que sabem quem é Jesus. E o tema hoje que o Senhor colocou, vocês puderem colocar, quem é Ele? Quem é Ele? Só que é muito simples a gente falar quem é Ele, não generalizar, sabe, no geral aqui na igreja. Mas pense se cada um sair da sua casa sabendo quem é Ele.
E aí você leva ele para o seu trabalho, você leva ele para a sua escola, você leva ele onde você está. E manifesta ele. O tempo de Kairos é você trazer o céu para a terra. E você sabendo quem é ele, aonde você está, você traz o céu na terra. Mas é necessário de cada um de nós existir esse desejo, essa expectativa, essa curiosidade de quem é Ele. Porque a palavra diz que a palavra dele se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Então não existe para Deus o que você viveu ontem com Ele ser igual hoje. Todos os dias são diferentes. Basta o nosso desejo. E quando está alinhado com os pensamentos dele, o céu desce na terra. E qual é o seu desejo? Quem é Ele para você? Será que nessa quarta semana, quarto domingo, já surgiram dúvidas de quem é Ele? Nas suas necessidades? Nas nossas necessidades, que eu me coloco nisso? E além da palavra, da direção que nós recebemos nesse ano, na palavra em Mateus 6,33 fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante dessas coisas serão acrescentadas. Jesus ele está falando mais acima sobre a preocupação da vida, e é onde muitos cristãos caem, na preocupação da vida, dessa vida terrena. Quem é Jesus? Quem é Ele? Será que Ele tem sido a eternidade que nós desejamos viver? E se Ele é essa eternidade, por que nós estamos preocupados com esse tempo terreno? Nós não estamos livres de ter essas dúvidas, de ter esses pensamentos. Como eu disse, vai fazer quase um ano que eu não subo aqui. E é justamente essas coisas. Preocupação da vida. O que as pessoas vão achar. O que as pessoas vão falar. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quem sabe das minhas contas sou eu. Quem tem que pagar é eu. Eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que correr atrás mais. E a curiosidade, o desejo, a alegria que Deus derramou sobre a minha vida foi abaixando. Foi se apagando. Até um dia de eu falar: não vou mais, não quero mais, isso não é para a minha vida. E eu batia no peito e falava: o meu coração não está no dinheiro. Senhor, eu vou fazer tudo o que for possível para continuar e fazer a tua vontade. Eu falava isso. E aí a gente começa a se tornar o herói.
o imbatível. Aquele que fala, eu consigo, eu vou fazer, eu tenho que fazer. E Deus não está procurando aquele que tem que fazer. Deus está procurando um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração que deseja estar na presença dEle. E aí esse fazer se torna alegria, se torna prazeroso, se torna algo que você não se vê mais longe, você não se vê mais não fazendo aquilo para Deus, não fazendo a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, é boa e é agradável para nós, mas é necessário que eu deixe renovar a minha mente pela palavra. Eu preciso receber a palavra, eu preciso ter desejo pela palavra. E quando eu estou nessa posição, eu vivo o tempo de Kairos. Hoje é o tempo de Kairos na minha vida. Tenho certeza que também está sendo agora, exatamente na sua vida. Porque o Espírito Santo está ministrando várias situações na sua vida. E você vai sair daqui vivendo o tempo do Kairos de Deus. Quem é Ele? Quem é Ele? Eles são os vários questionamentos que tem na sua vida, que teve desde a palavra da virada até agora. Ele é esse que faz você se preocupar com as dívidas, com o que você vai vestir, com o que você vai comer. É Ele esse. As suas verdades é Ele. Porque quando nós estamos nesse tempo, que nós deixamos de lado a verdade de Deus, nós começamos a sobressair a nossa verdade. Começamos a deixar sair a nossa verdade. A verdade que nós escutamos aí, por aí. Qualquer um que fala, isso vai se tornando a sua verdade. Quando você deixa a verdade de Deus de lado. Então eu comecei a ouvir várias pessoas, comecei a entrar na internet e assistir várias pessoas, e comecei a deixar de lado, e aquilo que as pessoas estavam falando estava se tornando a minha verdade, a ponto de eu debater algo, a ponto de eu questionar a palavra de Deus, a ponto de eu questionar a situação que eu estava vivendo, pelas minhas escolhas, pelas minhas verdades. E tudo isso uma mentira do diabo, para me tirar do propósito, para me tirar da vontade dele. Algo que eu sabia e batia no peito e falava que nunca eu iria sair da presença. Mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que vê seu irmão, ajude. Isso é igreja, isso é unidade. Isso mostra quem é Ele. Isso mostra que nós conhecemos Ele, que nós sabemos quem é Ele. E aí o que começou a falar mais alto? A minha justiça. Justo, não, eu sou o certo. O que eu fiz é o certo, o que aquela pessoa fez é errado. Não pode fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito. Comecei a ser juiz. Sem faculdade, já viu juiz sem faculdade? Tem vários por aí. E eu me tornei um desses.
que Deus ele quer falar conosco nessa manhã? Continuar falando. Existem dois tipos de curiosidade, a ruim e a boa. A ruim e a saudável. Curiosidade ruim é você bisbilhotar a vida dos outros, querer saber da vida dos outros só por saber, só por estar infiltrado ali e fofocar e não ajudar em nada. A saudável é você querer saber, mas para acrescentar na vida daquela pessoa. Eu quero saber da vida daquela pessoa, mas eu tenho algo para entregar para ela. Cada um de nós tem algo que o Senhor entregou, que é precioso, está aí dentro do teu coração. E é exatamente o que o teu próximo precisa. Só que a curiosidade ruim acaba apagando esse desejo de entregar aquilo que o Senhor entregou para nós. Vamos começar lá em Gênesis 3. Onde tudo começou. Onde tinha a curiosidade boa e a ruim. A curiosidade boa é onde tudo é novo. Não tem peso. É desejo de fazer. É desejo de obedecer. É desejo de estar na presença. Você acha que Adão ele fazia as coisas para Deus durante o dia, mas com qual desejo no coração? No final da tarde o meu pai vem falar comigo. Eu estou fazendo as coisas do meu pai. Que alegria de fazer isso. Eu tenho desejo, eu tenho prazer de fazer isso. Essa é a curiosidade. O que mais tem para mim fazer aqui? O que mais é novo? Como eu coloco o nome nos bichos, nos animais? Como? Senhor, me dá estratégia. E você começa a perguntar para Deus as coisas. Você não começa mais fazer por fazer. Você não começa mais colocando a sua verdade em primeiro lugar. A verdade é única. A verdade é aquela que Deus já colocou no teu coração. E aí você anda por ela, você quer ela. A todo custo, você não troca. Essa era a curiosidade boa lá no jardim do Éden. Só que aí entrou a serpente. Entrou o inimigo lá. E começou a lançar umas verdades que ela tinha. A serpente. O inimigo. Só que nós sabemos que o inimigo é o pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira. Tudo que ele faz é cópia de Deus. É cópia do que Deus já criou. E nós caímos na palavra da mentira. Como Eva caiu. Gênesis 3. Fala, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês
como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha o engano. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e aí já se torna a sua verdade sendo maior que a verdade de Deus. Aí o seu desejo já começa a tomar conta. Você já não enxerga mais a verdade de Deus, você já esquece de tudo que Deus falou. Porque aquilo já começa a tomar conta do teu ser, de tal forma que você não se controla. Você decide aquilo e aquilo é a sua verdade, que você não muda, você não tem negociação. Só por escutar a mentira do diabo, só por você deixar uma sementinha entrar, uma brechinha. E às vezes nós pregamos aqui a palavra, nós tentamos ensinar de uma forma amável, de uma forma consciente, de que não te exponha, não te julgue. E mesmo assim, nós entendemos de uma forma, é só essa vez, só um pouquinho. E nessa brechinha, é onde o inimigo tem trabalhado, e tem derrubado, e tem tirado o propósito de Deus do nosso coração. Tem tirado a verdade de Deus do nosso coração. E Deus, Ele não quer isso. Nunca quis. O Kairós de Deus não é somente o ano de 2026. Essa palavra é profética para esse ano. Mas o Kairós de Deus, para aqueles que vivem na verdade, entendem quem Ele é a todo tempo. A todo tempo. Então, a partir de hoje, se durante essas 4 semanas aí, você deixou a verdade de Deus, a palavra profética do ano de lado, e entrou alguma curiosidade ruim no seu coração, deixe de lado ela, hoje. Não deixe com que essa verdade seja maior que a verdade de Deus. É esse o desejo de Deus para nós. Porque quando a gente deixa essa curiosidade ser maior, essa curiosidade ruim ser maior que a verdade de Deus, há morte espiritual. Isso traz ruína. Isso começa a destruir a construção de Deus, desde o primeiro dia que você foi gerado. Ele não falou que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe? Desde lá foi uma construção na sua vida, na minha vida. E quando nós deixamos essa verdade ruim ser maior do que a verdade de Deus na nossa vida, começa a trazer ruínas para a construção de Deus em nós. Começa a trazer soberba em nossa vida. A minha verdade era, as minhas contas, quem sabe que tem que pagar é eu. Ninguém vai vir pagar para mim. E o amor de Deus, de lado. A verdade de Deus, de lado. Então eu tenho que trabalhar mesmo. Para quê? A obra de Deus, quando der, eu faço. Eu já sei quem é Jesus, já conheci Ele. Não preciso de igreja. Não preciso de estar em comunhão com os irmãos. Olha essa verdade tomando conta do meu coração.
Essa verdade mentirosa, é a mentira do diabo. Porque a palavra de Deus fala tudo ao contrário. Quão bom é que os irmãos andem em comunhão. Não se preocupe com o que vai vestir, com o que vai comer. É melhor dar do que receber. Não deixe a curiosidade ruim tomar conta. Em Mateus 19. Cadê o relógio daqui? Faz quase um ano mesmo, gente. Mudaram o relógio de lugar aqui, tudo. Mateus 19. Muitos já ouviram essa passagem, mas esse é um exemplo também de curiosidade ruim. O jovem rico, amém? Todos eu creio que já passaram nessa passagem aqui, já ouviram falar alguma vez. Então, uma curiosidade ruim também faz o nosso coração endurecer. Faz com que a gente perda a alegria de Deus. Ele foi com uma curiosidade aqui, a pergunta foi boa. Só que a intenção do coração dele não era mesmo realmente seguir o que tivesse que ser feito para realmente ter a vida eterna. Ele perguntou para Jesus: como eu faço para herdar a vida eterna? Mas a intenção dele não era, tipo, o que tiver que fazer, eu vou fazer para herdar essa vida eterna. Então essa é uma curiosidade ruim. Que por conta das situações, das mentiras do mundo, nós acabamos deixando a verdade nossa ser maior do que a verdade de Deus. E não obedecemos aquilo que Deus fala para nós fazermos. E aí a gente vê aqui, no versículo 17 em diante, que Jesus respondeu para ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí ele falou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem disse: a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E aí Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, então vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Então, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, as mentiras do mundo faz o nosso coração se encher tanto de amor pelo dinheiro, pelas coisas materiais, de tal forma que você não tem coragem de trocar o que você tem nessa vida eterna o que você tem nessa vida terrena pela vida eterna. Você não tem coragem de entregar. Quando você deixa essas mentiras ir ganhando forma dentro de você, a ponto de você perder a alegria de fazer a vontade de Deus. Então não tenha curiosidade sem querer ter um coração ensinável. Sem querer, a todo custo, sabendo a verdade de Deus, querer obedecer. Porque nós sabemos a verdade.
Nós só não queremos porque as curiosidades ruins já ganharam força dentro de nós. Essa curiosidade ruim, sem um coração ensinável, só faz a gente querer ter conhecimento para saber mais que as pessoas, para ensinar aquilo que nós não vivemos, para querer ser mais do que alguém. E isso é o que uma curiosidade ruim, sem coração ensinável, traz. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que o nosso coração esteja sedento para saber quem é Ele, diante de cada situação que nós vivemos. Quem é Ele? Na situação da tua família, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério. Quem é Ele? Será que nós não estamos falando das mentiras que o diabo fala que é? E esquecendo quem é Ele realmente? Então, essas curiosidades ruins sem o coração ensinável tornam o nosso coração duro. Sem querer colocar em prática a verdade de Deus. Então, Deus ele está falando hoje para que nós, a igreja, tenha um coração sedento para saber quem é Ele. E para a gente saber quem é Ele, para a gente fazer essa pergunta, tem que existir uma curiosidade, um desejo dentro do nosso coração. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Essa expectativa, esse desejo de saber quem é Ele em cada situação da minha vida. Quem é Ele para o pastor Luiz? Quem é Ele para o pastor Mike? Quem é Ele para o Bruno? Quem é Ele para o pastor Paulo? Quem é Ele na situação da vida do pastor Luiz, na situação da vida do pastor Mike, na situação do pastor Paulo? Quem é Ele? Ele tem a verdade dele para cada uma situação, Ele tem a resposta dele para cada uma situação. Agora eu estou querendo essa resposta, eu estou indo atrás dessa resposta. Então é isso que Deus quer falar com nós nessa manhã, sobre a necessidade de ir atrás, de ter esse desejo, de buscar nele a direção. Jesus ele estava pregando, e aí chegou uma hora que ele falou, duram umas palavras, e alguns dos discípulos, da multidão, começou a abandonar ele. E aí Jesus fala para os discípulos, e vocês também podem ir. E aí Pedro se levanta e fala, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então a igreja tem que ter essa convicção, só o Senhor tem palavra de vida eterna, a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, ele tem a direção para a nossa vida, a minha vida é dele, a tua vida é dele, nós entregamos para ele. Eu falei sim para Jesus, quando eu mergulhei nas águas, nasci de novo, uma nova criatura, onde tudo que Ele já sonhou, já preparou, já está feito, eu só tenho que tomar posse. A igreja tem que tomar posse da palavra, da direção, e não negociar. Chegou o tempo de se posicionar de uma forma que não tem outra escolha. Não existe o plano B. Muitos cristãos estão caindo porque quer se assegurar num plano B. Só existe um plano que é perfeito. E Deus já criou e já direcionou a igreja dele. É a vida eterna. Só existe esse plano.
Cada um no seu contexto, mas o plano final é esse. Então, basta a negociação. É se posicionar de uma forma exata. É a palavra. Se eu sei que a verdade de Deus é a boa, perfeita, agradável para mim, se eu não seguir ela, eu estou sendo louco. Ou então eu entendo e vou pela mentira e pronto, desgraça a minha vida. Mas não tem como eu viver aqui falando que eu creio em Jesus, que eu sei quem é Ele, mas todas as vezes eu negocio algo que o meu coração, a minha verdade está maior do que a verdade de Deus. Não tem como nós vivermos dessa forma. Chega de negociar. E isso Deus falou, e eu também estou falando com muito amor. Chega de negociar. E Ele falou com tanto amor que acendeu a chama novamente no meu coração, que o desejo e a alegria de falar do amor dEle, de buscar a verdade, de obedecer aquilo que Ele fala ao meu coração, para que eu esteja posicionado no momento do que Ele queira fazer. E viver o Kairós de Deus. E isso não é só para a minha vida, é para a tua vida. Você é a igreja. A palavra de Deus é para a igreja e você é a igreja. Não vou chorar. E Deus ele tem falado ultimamente comigo de várias formas. Chega um irmão e fala: continua firme, eu estou com você. Não desiste, permaneça. E aí nós fizemos uma reunião esse final de semana com os pastores. E Deus ele trouxe uma visão para mim e começou a mostrar todos os flashes de tudo que Ele fez para me alcançar. E falou assim: é isso. Você nunca fez nada, foi eu que te alcancei. Eu que desejo estar ao seu lado e fazer com que o meu propósito se cumpra na sua vida. E quebrou essas verdades. Deus ele vai falando, ele vai quebrando as mentiras e as verdades de nós mesmos. As verdades que nós colocamos como princípio, as mentiras na verdade, né? A ponto de, essa semana eu estava saindo do trabalho e está muito puxado, e eu estou saindo tarde do trabalho. E aí eu estou sem carro e eu estava no ponto de ônibus lá e tinha perdido o ônibus passando assim, perdi. E aí demora demais para vir outro. E aí eu estava lá, já era acho que umas quase 9 horas. Aí passou um rapaz de bicicleta, mal encarado. Eu falei: ixi, vai me assaltar. Ai meu Deus, aí eu guardei o celular e fiquei tal, olhando, né, seguindo ele. E aí ele passou, foi embora. Beleza. Aí daqui a pouco vem uma senhora aqui, mexendo no celular. Aí lá vem um cara de bicicleta. E aí ele estava do outro lado da rua, ele começa a vir assim na minha direção e na direção que a mulher estava atrás de mim. Eu falei: não sei se é eu ou é ela, mas ela está com o celular na mão, né? Ele vai escolher ela. E aí ele passou por mim, foi em direção a ela assim, com a mão assim. Aí ele conhecia ela é parente, sei lá o que é. Aí falou: não vou te dar agora não sei o que, vou embora. E saiu brava, falando para ele, né? Aí ele parou a bicicleta, colocou o pezinho assim, aí olhou para mim. Aí falou: ei, ódio. Né, gago. Eu entendi, né? Vê se pode. O celular é meu. Aí eu virei tradutor do gago.
Eu falei, né, é difícil, né, meu? O celular é seu, tá... Ele, Você vê, né? Ele fazendo gestos assim, né? Tipo, indignado que a mulher estava com o celular dele e não quis devolver. Aí, de repente, ele foi chegando mais próximo de mim e eu falei, ixi. Aí eu fiz assim. Aí ele veio mais, aí encostou em mim. Aí os olhos deles começaram a lagrimejar. E ele falou assim: o cordão umbilical é carnal, mas a aliança que eu tenho com você é eterna. Você é escolhido meu. E falando perfeito. E ali eu já percebi que era Deus falando comigo. Continua firme. Você está preparado para aquilo que eu já tenho feito. Já está feito e você está preparado. Acalma, vai chegar. Continua. E isso é uma palavra, o Gago chegou para mim e falou para mim, mas é uma palavra e é uma verdade que está na Bíblia, que está cheio de promessas de Deus para nós. E por conta das mentiras, deixamos de vivê-las. Deus, Ele nunca esqueceu eu e nunca esqueceu você. Ele sempre está perto. Agora o desejo do meu coração e do seu coração, como está? De quem é Ele? Quem é Ele? Chega de falar do Gago. Então Deus ama esse coração quebrantado, esse coração ensinável. Deus ama essa curiosidade de você querer se aproximar dEle. Ele ama isso. Ele quer isso. Agora vamos falar de um exemplo de curiosidade boa, curiosidade saudável. Em Lucas. Lucas 18. Versículo 35. Ou 38. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Olha aqui a curiosidade. O que está acontecendo? Está acontecendo algo extraordinário aqui ao meu redor. O que está acontecendo? E falaram: Jesus de Nazaré está passando. Quando falaram que Jesus de Nazaré estava passando, ele não perdeu a oportunidade. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava a ponto de incomodar as outras pessoas, e as pessoas, julgavam ele e falavam: fica quieto aí. É Jesus que está passando, você é cego, você é mendigo. Então ele pôs a gritar. Então ele começou a falar mais alto. Eu vou falar até Jesus escutar. Esse é o desejo do meu coração.
Ele está passando e eu preciso viver esse milagre. Então, quando nós colocamos como o conhecimento, a verdade de Deus, como princípio inegociável, e nós percebemos que Jesus está fazendo, nós não queremos perder o que Ele está fazendo. Essa foi a condição do cego, e ele viveu o milagre. Jesus mandou chamar ele e falou: o que quer que eu faça? Ele falou: eu quero enxergar. Jesus disse: recupere a visão, a sua fé o curou. A sua fé. Fé é o quê? Aquilo que nós não vimos, mas nós cremos, que se torna uma curiosidade saudável. Então a igreja precisa continuar em fé do que Jesus pode fazer. Não ache que o teu problema é impossível. Para muitos é impossível aquele cego enxergar, porque ele viveu a vida inteira naquele exato lugar, pedindo esmola a vida inteira. Então não importa as palavras e as mentiras que lançaram sobre a sua vida o tempo inteiro até aqui. Importa que para Jesus, para Deus, nada é impossível. Basta eu ter fé e não perder o tempo que Ele está passando. Esse ano de 2026 foi a palavra profética que Ele está passando. Quando Ele está passando, o Kairos de Deus acontece. E em Lucas, também na sequência, a gente vê uma curiosidade boa, que é a história de Zaqueu. Tenho certeza que também muitos já viram essa história, mas ela nos ensina sobre uma atitude de desejo de saber quem é Jesus, de fazer algo que ninguém está fazendo, de sair do comodismo, de sair da multidão e ir exatamente para onde Jesus olha. Tinha uma multidão ao redor de Jesus, mas Jesus olhou para Zaqueu, que estava em cima da árvore, com desejo no coração de saber quem era ele. Lucas 19, do 2 ao 6. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, e por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então, aquele que tem a curiosidade boa, aquele que tem fé, aquele que quer saber quem é Jesus, ele está sempre adiante da multidão, adiante do mundo. Ele está posicionado no lugar exato. Você já recebeu uma bênção? Já viveu um milagre que você falou assim: eu estou no lugar certo. Essa foi a hora certa. Por quê? Porque você é o sabichão? Porque você sabia que era para você estar ali e tal? Não. Você recebeu uma estratégia de Deus para estar exatamente ali, naquela hora que o Kairos de Deus aconteceu. É assim.
A curiosidade de Deus, a curiosidade saudável, faz nós reconhecermos e glorificarmos que foi Deus que fez, Deus que faz, e Deus que ainda vai fazer. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. A diferença é de como nós colocamos Ele no nosso coração, como nós determinamos a verdade dEle para vivermos. Como nós escolhemos viver a nossa vida aqui. Essa é a diferença, mas Ele é o mesmo. Ele não muda, Ele não negocia. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou para mim e para você. Ele é fiel. Tanto é que Ele fez o Gago falar certo lá para mim. Você é escolhido, eu te escolhi. Continua. Então não tem nada impossível para Ele. Ele não negocia. E aí no versículo 8, continuando aqui. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A curiosidade saudável, a fé que já está dentro de você, faz você ter um encontro com Jesus. E quando você tem esse encontro com Jesus, é inevitável a transformação na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Onde você pisar, a planta dos seus pés é transformado, e a glória de Deus é manifestada. Não existe aquele que teve o encontro com Jesus e viveu da mesma forma. Não existe. Por isso Ele não negocia. E como posicionamento, a igreja deve se preparar, buscar, estar exatamente aonde Ele vai passar. Para que essa glória, essa graça seja derramada onde você passar. Paulo vivia isso, ele passava e a sombra curava. E para finalizar, preste atenção, porque é o que Deus está falando desde a virada, desde a palavra profética. Ele falou exatamente sobre essa passagem, e foi o que me deu uma fagulha e despertou um desejo no meu coração, de querer ir atrás e saber quem é esse Deus do sobrenatural. Porque a igreja dele aqui na terra precisa andar no sobrenatural. A glória dele precisa ser manifestada aqui nessa terra. Em Mateus 14, (25) Aqui ele vai falar sobre os dois tipos de curiosidade: a boa e a ruim. 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E o Senhor disse a Pedro, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então aqui nós vemos os dois exemplos de fé, de ousadia, de uma curiosidade boa, de um desejo de ir até Jesus, de uma visão espiritual aberta, de enxergar Jesus andando sobre o natural, e ele se lança, ele deixa o coração falar do que está cheio. Jesus, se és tu, me manda ir até aí. E nós, como igreja, como aqueles que sabem quem é Jesus, nós precisamos ter esse desejo de querer saber aonde Jesus está, aonde Ele quer andar no natural, fazendo o sobrenatural. Nós precisamos andar com uma visão espiritual aberta e fazer essas perguntas e ter esse desejo de querer andar no sobrenatural. E Pedro se lançou, ele não só falou, ele não só deixou sair do coração, mas ele agiu, ele saiu do barco e viveu o sobrenatural. Ele viveu o Kairos de Deus ali naquele momento. Algo que todos que estavam no barco poderiam viver, mas ele foi aquele que deixou sair do coração que estava cheio, o desejo, não o medo. Ele deixou sair do coração o amor que ele tinha por Jesus, de querer estar perto, de querer se aproximar. E o amor, esse amor que nós falamos, ele lança fora todo medo. Então hoje, se você é um dos que estão no barco lá, aterrorizado, com medo, sem querer sair, achando que é impossível viver aquele milagre, peça para ele esse amor, peça para Ele esse renovo, porque você sabe que Ele pode renovar, você sabe que Ele pode transformar, porque Ele te transformou um dia, Ele te pegou ali caído um dia e te levantou. Você sabe disso, você sabe de onde Ele te tirou. Então não deixe que o medo tome conta das suas ações e te tire do propósito de Deus. Ande cheio de desejo por aquilo que Jesus está fazendo e queira fazer o mesmo, porque Ele falou que nós iremos fazer iguais ou maiores do que Ele fez aqui nessa terra, coisas iguais ou maiores. Por quê? Por conta de saber quem Ele é, aquele que bate na porta, Ele abre. Aquele que busca, acha. É momento de nós, igreja, deixarmos de lado todas as situações que nos tiram do propósito e se lançar na verdade de Deus, no amor dEle, naquilo que Ele tem para nós vivermos, e acreditar fielmente que Ele vai fazer. Porque por nós olharmos com os olhos carnais, nós não conseguimos ver uma saída, nós não conseguimos ver uma exatidão naquilo que nós queremos ou pensamos em fazer, mas Ele pensa além do que nós imaginamos, Ele já tem algo feito e preparado para cada um de nós. Viva o Kairos de Deus, viva sabendo quem Ele é.
E declare isso sobre as situações da sua vida. Declare a verdade dele sobre qualquer situação que hoje é uma necessidade sua. Porque ele fala que não é para nós se preocuparmos, então ele vai fazer. Ele já fez, ele já preparou, ele te fortalece para viver, ele te traz para continuar, ele te levanta lá, da onde quando você cai. Pedro, ele andou no sobrenatural, mas chegou um momento que ele teve essa curiosidade ruim no momento da caminhada pelas águas, e ele começou a afundar, mas Jesus levantou, Jesus foi buscar. E esse é o desejo de Jesus, nos trazer para perto dele.